Cara, há mais de uma década existem pesquisas seríssimas e com grandes evoluções para poder fazer download de conhecimento na cabeça das pessoas, né? Tem N empresas antes de Elon Musk ser Elon Musk que já estavam fazendo isso. Então, assim, acredita em mim, tá? Provavelmente ao final da década deve ser possível fazer download de conhecimento. Se eu pudesse bancar um download do livro A Revolta de Atlas e o Caminho da Servidão pra sempre... Cara, eu assisti de camarote, você sabe, eu também conheço o João Dória, poxa, ele assinou a capa do meu livro, e eu não entendia, o pai dele foi político, né? Sim. Então eu não sei se ele... Eu sinto que algumas pessoas, depois que são bem-sucedidas, financeiramente, profissionalmente, têm vontade de devolver. Só que o Flávio Augusto, por exemplo, é um cara que é super bem-sucedido e ele fala, eu nunca nem vou passar perto desse meio público, porque de fato, cara, é o que acontece. Você entra lá, você é fuzilado, você não consegue fazer absolutamente nada. Cara, tem saída? Cara, eu acho que tem, mas depende de um fator super importante, que é o motivo pelo qual eu fico me expondo e me indispondo com pessoas na internet falando as verdades. A gente precisa educar a população. Então, por exemplo, se eu pudesse, sei lá, Cara, há mais de uma década existem pesquisas seríssimas e com grandes evoluções para poder fazer download de conhecimento na cabeça das pessoas, né? Isso aí pode pesquisar na internet. O Elon Musk também tem... Também, mas assim, Link, sei lá como é que chama. Tem N empresas antes de Elon Musk ser Elon Musk que já estavam fazendo isso. Então, assim, acredita em mim, tá? Provavelmente ao final da década deve ser possível fazer download de conhecimento. Se eu pudesse bancar um download do livro A Revolta de Atlas e o Caminho da Servidão para 100% da população mundial, 7 bilhões de pessoas, é isso? 7 bilhões de pessoas é o que eu faria. Então, se eu fosse o Jorge Soros da minha geração, seria isso. Eu quero bancar A Revolta de Atlas e o Caminho da Servidão. Acabou esse sistema político podre que a gente... Von Mises, né? O segundo. Não, é Hayek. Hayek, verdade, professor Hayek. É Hayek. E o primeiro que eu falei, o Ayn Rand, né? Que é uma filósofa objetivista. Que é um dos livros que mais influenciou grandes executivos no mundo, né? Mas se a gente fizer isso, a gente não vai estar trazendo uma visão parcial do mundo, uma visão mais liberal, mais de direita? Então, mas eu só quero que eles tenham acesso a isso. Porque não tem acesso. A escola hoje, eu estou em colégio público, é um ensino marxista. É lavagem cerebral, do socialismo. Eu vivi isso, então eu não estou falando que eu ouvi dizer. Eu vivi isso. Era a minha professora falando assim, a gente vai falar agora sobre o sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? É um sistema de exploração, burguesia. Blá, 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 cunhado pela burguesia. Cara, é assim que o nego me apresentou. Por que ela, por exemplo, não me apresenta dados? Em vez dela falar o que é o capitalismo, o que é o capitalismo? É um sistema que foi cunhado no período tal, onde 90% da população vivia na pobreza, a taxa de mortalidade infantil era tanto, e hoje, se inverteu, hoje só 10% da população vive na pobreza, 90% já está fora da pobreza e tal, e isso aconteceu por causa dos sistemas de livre trocas. Então, se ela fala assim, eu posso falar assim, pô, beleza, mas espera aí. A que preço que a população chegou a essa evolução? Aí de repente eu vou falar, cara, mas eu não concordo com esse preço. Então eu vou ter uma visão diferente. Mas não, o nego não me dá a chance de ter uma visão do outro lado. Então o que eu gostaria é que a gente tivesse a chance de criar pensadores independentes, né? O Peter Thiel fala sobre independent thinkers, né? É isso que eu queria. A gente não tem no Brasil... pensadores independentes. Tem uma pequena elite intelectual que a gente tem a sorte de conviver e às vezes fazer parte, que são pensadores independentes porque tem muito acesso a conteúdos que em lugar nenhum no Brasil alguém te sugeriu. Por exemplo, eu sou fruto do Mises, né, de um think tank tocado pelo Hélio, eu fui formado pelo Mises, em escola austríaca, economia, e fui buscar por ali as referências já que eu acredito nesse viés, o que eu tenho que ler? E isso me ajudou demais na minha vida, né? Me construiu, que inclusive construiu o meu framework de gestão, que eu chamo de gestão libertária, que a gente ensina no G4, que me permite construir vários negócios e fazer com que esses negócios tenham caminhadas de sucesso, né? Nesse sistema ali de gerenciamento que eu construí com base nisso que eu estudei. Se eu não tivesse acesso a isso, talvez eu não teria construído esse sistema. Talvez a gente não estaria aqui, você não estaria perguntando minha opinião sobre essas coisas. O que eu gostaria é que as pessoas tivessem, no mínimo, acesso a isso. Não que elas fossem enviesadas para poder pensar nisso. É que hoje elas nem acesso têm. E o bacana é que você viveu isso no começo, né? Você viveu o que é a cabeça, a mentalidade do socialismo. Você olhou o outro lado por vontade própria e chegou à sua própria conclusão, né?